Olá, valeretes do meu mundão, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do Dival. E hoje eu estou aqui no Parque da Luz. Gente, se você ainda não conhece esse lugar, vou deixar a localização aqui, o endereço certinho, para você vir conhecer. Fica no centro de Florianópolis. É um parque muito agradável, onde as famílias vêm se reunir para aproveitar o dia, né? E com a sua família e tudo mais. Hoje, como prometido, em homenagem ao Dia das Mães, eu vou falar sobre esse tema. Começa a questão na minha vida, né? No episódio anterior eu falei um pouquinho a respeito de rejeição e paterna, materna, né? Para quem ainda não assistiu, eu conto a respeito de como eu conheci meu pai. Eu vou deixar linkado aqui, tá? No card. E eu falei também no Dia das Mães sobre a cor amarela, como o meu trauma foi superado, como eu descobri que eu não gostava da cor amarela, porque e tal, vinha muito por causa da minha mãe. E hoje eu vou falar um pouco da minha relação com ela, né? Ou da não relação, o que foi que aconteceu, mais ou menos para vocês terem uma ideia, né? E assim, para quem não me conhece, meu nome é Valéria Viegas, né? Eu tenho esse canal para fazer essa troca de aprendizados, para compartilhar com vocês experiências de vida e momentos de reflexões, para falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu superei, alguns assuntos que eu venho tratando. E assim, eu estudo muito sobre psicologia, né, sobre o comportamento humano e tenho me aprofundado cada vez mais em assuntos de espiritualidade, conexão com o mundo. E assim, eu tenho buscado várias curas em diversas áreas, né? O ser humano, às vezes, a gente é muito ferido na infância devido a uma falta de estrutura familiar mesmo. E essa foi a minha situação, por isso eu venho aqui e exponho algumas coisas que talvez seja a sua, né? Talvez você aprenda um pouco com a minha história e eu com a sua. A gente está sempre aqui para aprender. Em relação à minha mãe, nesse Dia das Mães, gostaria de dar parabéns para ela de alguma forma. Eu não sei hoje em dia, pelo fato de ter perdido contato quando eu fui morar com meu pai, eu não sei hoje em dia se ela é viva, ou se ela pode estar assistindo esse vídeo ou não, ou se ela já, não sei, faleceu. Então, assim, de alguma forma eu gostaria de honrar a vida dela e contar que não foi fácil, assim. A nossa relação na infância realmente foi muito dura. Eu não sei se ela tinha algum problema com químico, com droga ou algo do tipo, foi o que a gente sempre suspeitou, porque ela realmente vivia fora de si, né, em situações de agressividade, em uma forma muito violenta, de linguagem violenta, tanto física quanto linguagem verbal com a gente, no tratar do meu irmão e da minha avó. E assim, foram situações que realmente traumatizam qualquer criança. Então, assim, por muito tempo eu me perguntei o que tinha de errado comigo, porque ela não podia me amar. E depois de um tempo eu passei a aceitar, entender melhor algumas coisas. Como adulta, a gente passa a ter uma visão diferente de quando a gente é criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem necessidades não supridas, só que a gente não entende que o ser humano, aquela outra pessoa que é responsável pela gente, também tem faltas, também tem situações que ele não está completo na vida dele, e por isso muitas vezes ele acaba gerando isso e transparecendo isso na criação dos filhos, né? E por isso, justamente por isso, hoje em dia eu entendo ela. Ela também teve um abandono paterno, né? Teve uma falta da figura paterna em casa, apesar da minha avó ser uma avó que uma mulher muito dedicada, muito trabalhadora. Ela também tinha os complexos dela, que provavelmente afetaram de alguma forma minha mãe, né? Então, assim, existe um somatório de causas para a pessoa ser e se tornar e tomar as atitudes que ela toma. Não estou passando a mão na cabeça nem nada, porque quando você tem filhos, você tem responsabilidade, né? Eu tenho 2 cachorros hoje em dia, parabéns para mim, porque mãe de pet também não é fácil. Mas, assim, é muita responsabilidade, né? Parabéns para a Adri também, que mora comigo, né? Que é minha amiga, que a gente divide casa, que é uma excelente mãe também pro pet dela e de tabela pros meus também. Então, assim, claro que com criança, com o ser humano, o desafio é N vezes maior do que com um animal, né? Mas no animal a gente já tem uma prévia do que seria. Mas, assim, ela não tinha estrutura nenhuma para ser mãe, né? E acaba que acontece, meu pai também é uma pessoa que também não tinha uma estrutura para ser pai, assim, realmente tinha vários complexos. E eu lembro de uma situação, né, que eu até falei no vídeo anterior, que foi uma situação boa, que é a única lembrança boa que eu tenho dela, da infância, que é a lembrança dela estar passando a mão nas minhas costas, assim, fazendo carinho.
eu estava deitada de bruço, eu devia ter uns 7 anos, uns 7 a 8 anos. A gente morava nessa época em Palmas, em Tocantins, no estado de Tocantins, e ela tinha comprado um sítio, assim, um terreno muito grande e tal, que era bem bonito nessa época, que foi dinheiro, enfim, dinheiro de uma situação lá com meu pai, justamente, de pensão e tal, que era um dinheiro, no caso, que era para mim, só que ela acabou que ela gastou tudo para a família, né, pra gente, mas para minha criação, só que acabou que se dissolveu no vento com uma forma que a gente não teve um proveito tão bom, né. E eu lembro que nessa época ela comprou esse terreno e uma noite a gente estava deitado, eu, ela e o meu irmão, na mesma cama, em uma cama grande de casal, e ela passava as mãos nas minhas costas, ela colocou o mosquiteiro, assim, pra quem não sabe o que é mosquiteiro, né, nessas regiões do norte, onde tem muito carapanã, mosquito, essas coisas, a gente coloca aquele mosquiteiro, aquela tela de proteção pra se proteger dos bichos, né, e nesse dia deu um infestamento, assim, de formiga, era formiga pra tudo que é lado, gente, formiga nas paredes, assim, que subia tudo, ficou negro de formiga, aquelas formigas grandes mesmo, pretas, assim, e ela colocou o mosquiteiro, a gente ficou lá na cama, assim, tentando se proteger das formigas, né? E as formigas caiu no mosquiteiro. E eu acho que eu fiquei talvez um pouco assustada. E ela passava a mão nas minhas costas, assim, eu deitei de bruço. Acho que ela talvez tenha me colocado para eu não ver, eu durmo de bruço, às vezes. E aí ela passava a mão assim, me dava carinho e tal, me dava aquele alento, né? Que é o natural para uma mãe dar, né? Aquele cuidado, aquela proteção da filha se sentir acolhida, do filho e tudo mais. E essa é a única, gente, sério, já tentei puxar na memória alguma coisa que tenha sido de bom, além de, é claro, ter me dado a vida, ter me gerado, né? Mas, assim, em relação a cuidado, é a única lembrança que eu tenho. E acaba que o resto realmente são lembranças que eu tive que trabalhar por muito tempo na minha vida para perdoar, que eram lembranças de agressões, que eram lembranças de fora de si, com brigas externas, sabe, com o vizinho, com sei lá quem, com todo mundo, de alguma forma ela arrumava confusão. E hoje em dia, quando às vezes eu vejo uma situação que eu tô, ou antigamente que eu me colocava, eu reconheço que vinha muito do jeito como eu fui criada, né? Eu tinha uma linguagem muito agressiva de me comunicar, até hoje eu me policio, porque senão ela volta, de falar com as pessoas, de ser um pouco mais grosseira, de ser assim, apesar de ser uma pessoa, eu hoje ainda sou uma pessoa muito lógica e mais fria em questão a isso, de dar conversas falar respostas curtas e mais diretas, sabe? Isso é uma forma de comunicação minha que às vezes eu creio que atrapalha um pouco em algumas áreas, principalmente na afetiva, né? Na área sentimental, eu criei algumas dificuldades que hoje em dia eu venho buscando me fazer com que elas se dissolvam, mas até hoje, em certas situações, eu me deparo com aquele entrave, sabe? Aquela coisa de não saber exatamente o que dizer em certas situações, e isso ou a resposta, a pensar só numa resposta depois de um tempo, né? E eu sei que é muito disso, porque talvez se eu falasse o que eu realmente estou pensando, o que eu gostaria de falar, sairia de uma forma um pouco torta, assim, uma forma um pouco hostil. Então, às vezes, eu prefiro me policiar e guardar pra mim, pra não ser, para outra pessoa não achar que eu tô sendo grosseira ou agressiva de alguma forma, sabe? E nisso eu falei com o Espírito Santo a respeito da minha mãe, né? Falei com o Espírito Santo. Hoje em dia, várias pessoas já perguntaram se eu tenho, voltando à história da mãe, né? Várias pessoas já perguntaram se eu tenho vontade de revê-la, de saber alguma coisa. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, pra você que não assistiu, né? Assista a minha história também, o vídeo de quando eu fui morar no Rio de Janeiro, que eu conto. Me veio o desejo de saber como ela estava, se ela estava viva, se não, de procurá-la. Só que aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha avó e eles me aconselharam a não fazer isso, porque talvez isso prejudicaria a minha ida para o Rio, né? Porque eu estava indo estudar, estava indo formar uma nova vida, e então assim, eles ficaram com receio de eu ir atrás, encontrar ela numa situação de isso afetar a minha cabeça e me prejudicar. E aí eu segui o conselho deles, né? Sempre que segui muito o conselho da minha avó e do meu pai, sempre foram nortes para mim, tanto que quando meu pai faleceu, né? Depois de um tempo eu conheci meu pai, e aí eu conto a história no outro vídeo, se você quiser saber, pode assistir lá. E virou realmente, a gente se perdoou, a gente conversou e a gente se entendeu depois de um tempo, né? E ele virou realmente um grande mentor, um grande orientador da minha vida, e eu seguia muito o conselho dele. Tanto que quando ele morreu eu fiquei assim, tipo um barco sem vela, né?
um barco assim sem rumo, eu fiquei totalmente aleatória assim. E claro que eu sempre tive a minha fé em Deus, mas um pai físico faz muita falta, né? E hoje em dia eu deposito assim toda a minha esperança em Deus, assim, é meu pai, meu tudo, que realmente consegue me dar uma direção, né? Era para eu ter sempre feito isso, mas hoje em dia eu faço bem mais. E aí meu pai falou que não, minha avó que não, meu irmão que não, e eu não procurei. E por muito tempo, passaram dias das mães, eu nunca nem lembrava, assim, na verdade, assim, talvez estivesse no meu subconsciente ali, talvez não, né, tá. No subconsciente, a lembrança dela de alguma coisa, mas eu nunca nem fazia questão, nem lembrava que era dia das mães, falava com as pessoas e tudo mais, dava parabéns, mas nunca fazia falta, talvez fizesse, mas eu passava despercebido. E esses tempos agora eu tive uma conversa com alguém e ele perguntou assim, tá, mas tu não tem curiosidade de saber como é que tá tua mãe e tal? Aí eu falei assim, que na verdade não, né, mas fiquei pensativa e no mesmo dia a gente foi para um monte. Não sei se vocês me acompanharam no Instagram, né, acompanhe lá, se você ainda não é inscrito no meu Instagram, segue, me siga lá. Eu estava no monte, fui fazer oração, fui com alguns colegas lá da igreja, e aí um profeta no monte, eu lembro nesse dia, eu precisava muito que alguém, assim, falasse comigo, sabe? E eu fui, assim, muito, sei lá, muito pensativa para aquele monte orar, falar com Deus, e o menino que estava do meu lado recebeu uma profecia, o rapaz de um profeta lá chegou e falou com ele, falou assim, vai acontecer isso, isso, isso na tua vida. Aí ele perguntou assim, tu conhece quem é Mateus? Aí conhece algum Mateus? Aí ele falou, tá do meu lado, assim, os dois estavam do meu lado, né, um do lado e um do outro. Ele falou, e começou a profetizar pro Mateus, e eu no meio dos dois, eu falei, Deus, fala comigo. Eu sei que o Senhor fala comigo o tempo todo, através de N coisas, mas assim, e através de mim mesmo, de sonho, de várias revelações, inclusive assisto meus vídeos de sonhos reveladores, e fala comigo com voz, com pensamento, com coração. Deus sempre falou comigo, só que tem horas que parece assim que eu preciso de algumas respostas que eu não consigo escutar claramente a voz dele. Peço para as vozes se silenciarem, mas assim, continua aquele turbilhão de informações que eu não consigo escutar direito a informação que ele quer me passar. E aí eu sei que nesse dia eu comecei a orar, orei. Eu falei, Deus, fala comigo, usa alguém pra falar comigo. E aí eu sei que me afastei um pouco das pessoas que estavam lá, que era uma galera, várias igrejas vão pra esse monte, né, orar e fazer a sua adoração a Deus. E até que alguém ouvi várias vozes falando assim, cadê a Valéria? Alguém viu a Valéria e tal. E daqui a pouco alguém foi me buscar e falou que alguém tinha uma palavra para me entregar. E era esse mesmo profeta que falou com os meninos. E o profeta disse assim, cadê a tua mãe? Eu falei assim, eu não sei onde é que ela tá e tal. Aí ele falou assim, eu te vejo em um apartamento com ela, eu te vejo assim, falou um monte de coisa, né? Eu não vou falar o que ele falou pra mim exatamente, mas fica aí na curiosidade de vocês. Falou um monte de coisa da minha infância, falou um monte de coisa, me deu um monte de promessa, né? Que eu também não vou contar aqui, me falou um monte de coisa do que ia acontecer no futuro e tal. E ele disse assim, que aquilo que ele estava entregando pra mim, ele nem ia falar, só que ele recebeu de Deus e Deus falou assim pra ele, não sai daqui, não sai desse monte sem falar com a minha filha, sabe? Ela precisa escutar isso. E naquele momento que ele estava falando, entregando as mensagens pros meninos, Deus também falou algo de mim pra ele. Só que como tava todo mundo, a gente tava com uma galera lá, tinha uma roda assim, ele não falou na frente, ele falou que ele ficou meio sem graça de falar aquilo na minha frente, na frente de todo mundo. E depois ele me chamou assim e falou assim na frente de algumas pessoas que estavam lá, mas assim contou. E aquilo me gerou uma curiosidade de saber como é que ela tá hoje em dia, né? Se ela tá viva, se não tá. E ao mesmo tempo aquela coisa de dizer assim, tá, e se ela tiver, e se eu encontrar com ela, e se ela me rejeitar de novo, e se acontecer isso. Enfim, no momento eu não vou contar pra vocês a decisão que eu tomei, mas assim, quando tiver algo que eu me sinta à vontade de falar a respeito desse assunto, eu venho aqui e falo no canal, que eu acho que vai ser muito edificante, porque isso realmente não é um problema só meu. Eu conversando com outras amigas, com pessoas mais íntimas, eu vejo que é algo que realmente a humanidade, assim, várias pessoas têm problemas de família, né, em casa, com mãe, com pai, às vezes, mais raro chega a ser com mãe, né, mais difícil geralmente é com pai, mas assim, com mãe e pai ao mesmo tempo, então assim, de qualquer forma, eu já perdoei, eu não desejo mal, eu espero que esteja bem, e eu espero que o meu futuro não seja mais afetado
pelas decisões erradas, algumas coisas que aconteceram de ruim nessa etapa da minha vida, né? E que a gente tem que pensar assim, que da agora em diante, daqui pra frente, você é um ser humano agora adulto, você não pode se pegar aquela criança ferida, você tem que cuidar da sua criança interior, da sua criança que de alguma forma foi machucada. Eu às vezes até penso isso, eu ajo às vezes como se eu fosse a minha própria mãe e meu próprio pai, né? E falo assim, eu vou me dar todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação, tudo aquilo que Deus sonhou de família para os meus representantes paterno e materno, eu mesma vou me dar. Se hoje eu posso me proporcionar esse momento, essa delicadeza, esse afeto, eu mesma vou me dar. Então, assim, e recebo isso de várias pessoas também, né? De amigas, de N pessoas. E é isso, Valerete do meu mundão. Espero que esse depoimento... Nossa, ficou muito grande esse vídeo. Espero que esse pequeno relato sobre o Dia das Mães tenha edificado sua vida, que você possa, se você é uma mãe, né, hoje eu recebi parabéns do Dia das Mães, eu fui encher o pneu da bike, o rapaz foi muito carinhoso, aí feliz Dia das Mães, nem sabia, né, nada. Eu falei, ai, muito obrigada, né, eu nem sou mãe de um humano, mas assim, sou mãe de pet, então eu aceito muito bem. E assim, pra você que é mãe, feliz Dia das Mães, pra você que é filha, obedeça seus filhos. Eu sempre tinha, às vezes eu ia almoçar na casa das minhas amigas e via o tratamento com as mães, assim, falava assim, sempre conversei muito com as minhas amigas, eu falava assim, dá valor na tua mãe, cara, dá valor na tua mãe, porque tu não sabe o quanto uma mãe faz falta. Enfim, se você tem a sua mãe viva, sua mãe do seu lado, sua mãe aí de alguma forma que você possa honrá-la, faça isso com todo amor, com toda dedicação, e que Deus abençoe a vida da minha mãe de alguma forma, ela estando aqui nesse mundo ou não. E abençoe você que é mãe também, tá? Beijos de luz da Tia Val e até um próximo episódio do Dival.